Olá, galerinha! Vamos ter mais uma aula de história hoje. Eu sou a professora Rafaela Molina e hoje vamos falar sobre um assunto que está em alta. Vamos falar sobre crise econômica, mas não qualquer crise econômica. Vamos falar sobre a maior crise econômica do capitalismo liberal de todos os tempos. A maior crise econômica da história. Se liga nessa aula! Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Pessoal, primeiro temos que entender a conjuntura da época. Estamos falando aqui do período chamado Entre Guerras. Lembra? Que vai de 1918 até 1939, o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período entre guerras, várias coisas aconteceram lá na Europa e no mundo todo, não é? Por exemplo, nós tivemos na Europa o crescimento dos governos fascistas, nazifascistas. Nós tivemos a Revolução Russa em 1917 e nós tivemos a maior crise econômica de todos os tempos, a crise econômica de 1929. E a nossa aula rápida de história, vai ser sobre esse tema. Bom, primeiro a gente precisa entender que quem sustentou a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos financiou armamento, então aumentou a produção bélica dos Estados Unidos, aumentando assim o poder econômico e o poder político norte-americano, não é? Ele que vendia, que enviava, que exportava produtos bélicos e produtos industriais para a Europa. E toda essa exportação e essa superprodução norte-americana fez com que os Estados Unidos ficasse muito rico, que ele se enriquecesse muito rápido. Nesse contexto, nós temos as classes, né, todas as classes norte-americanas serão beneficiadas com esse aumento econômico de um período que nós vamos chamar de American Way of Life. American Way of Life. Um modelo americano de vida, né? Que é um modelo americano de produção, de consumo, principalmente de bens materiais, não é? Então, esse é o contexto da história ali dos Estados Unidos nesse período, nesse contexto de entre guerras. Os Estados Unidos ficou muito, muito rico, não é? Durante a guerra, mas depois que a guerra passou, a Europa, né, ficou quebrada nos primeiros anos, partindo de 1918, mas logo a Europa consegue se recuperar. E quando a Europa se recupera, ela passa a criar as suas indústrias e ela passa a produzir a construir suas indústrias, suas produções industriais. Nesse sentido, os europeus começam a importar menos produtos norte-americanos. Como eles diminuem a compra dos produtos norte-americanos, os Estados Unidos começam a entrar em crise. Começa a ter uma superprodução, porque a produção dos Estados Unidos não para de crescer, cada vez mais cresce. E essa produção que só cresce faz com que não tenha mais pessoas para comprar, nem nos Estados Unidos, nem na Europa e nem em lugar nenhum. E se você tem muita produção, muito produto para oferecer, se o mercado tem muita oferta e não tem muita demanda, não tem muita procura, o que acontece? O preço começa a despencar, né? O valor desses produtos começam a despencar. E aí nós temos então o início da chamada primeira crise do capitalismo, ou a grande crise do liberalismo, né? Lembrando que o liberalismo é uma política econômica que defende a ideia de que o mercado ele precisa se autoajustar, né? E a ideia do mercado livre e a ideia do Estado mínimo, ou seja, o Estado ele não pode intervir diretamente na economia, certo? Tem que ter uma intervenção mínima do Estado. Essa é a ideia do liberalismo, bem basicamente para vocês. E aí, nesse contexto de momentos de crise, nós temos em Nova York, especificamente, a famosa, né, as ações das bolsas de valores. E o mundo inteiro, nesse momento, está investindo na bolsa de valores das empresas norte-americanas.
Não só das empresas, mas também bolsa de valores dos bancos, né? Todo mundo está investindo. E aí começa um grande problema, que é a ideia da especulação financeira. A galera estava vendendo ações, os empresários, os bancos começaram a vender ações e partes de empresas que na verdade não tinha aquele valor estipulado. Era um jogo de marketing. E nessa jogada de marketing, nessa especulação financeira, uma galera começou a comprar. E aí, no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, conhecida na história como Quinta-feira Negra, sim, esse termo é bem racista, nesse dia se inicia a Grande Depressão, a grande crise, a crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como a economia estava lá em alta e não parava de vender, quando eles perceberam que aquelas ações iam acabar prejudicando, né, os seus donos, eles começam a tentar vender suas ações. Vender, de forma até bem barata as suas ações. Mas o mercado financeiro não vai conseguir sustentar, o capitalismo, o liberalismo da época não vai conseguir sustentar essa crise e vai acabar quebrando. O grande problema é que existia uma forte dependência mundial em relação à economia norte-americana. A Europa era dependente, os países da América, inclusive o Brasil, era muito independente. E aí, os Estados Unidos quebra com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o mundo inteiro quebra junto com ele. Por isso que é conhecida como a maior crise mundial, a maior crise econômica mundial. Bom, então nós podemos entender que a superação dos países europeus vai gerar uma certa, né, após a Primeira Guerra, vai gerar uma certa concorrência com os Estados Unidos e vai diminuir a compra, né, dos produtos norte-americanos. Isso vai causar, então qual é a causa da grande crise econômica? Principalmente é a superprodução, muita produção acelerada, e aí os produtos passam a ser desvalorizados nesse mercado porque não tem muita procura. E além disso, a especulação financeira nas ações que tinha nos Estados Unidos, essa especulação financeira acaba quebrando a economia também. Bom, nesse sentido, com essa crise vai ficar conhecida como a Grande Depressão, porque do dia para a noite o camarada era rico, o camarada tinha muita grana, era milionário e de repente eles estão falidos. Eles têm que entregar suas casas, seus bens e tudo que ele tem, porque ele passa a não só perder tudo, mas como ele se torna uma pessoa endividada. E aí nesse dia, na Quinta-feira Negra, vários suicídios ocorrem nos Estados Unidos. Por isso a Grande Depressão. Pessoas que pulam de prédio, pessoas que dão tiro na cabeça, vários tipos de suicídio acabam acontecendo por conta da economia. Veja bem, como que a economia é importante na hora de organizar a vida em sociedade, não é? E os bancos acabam falindo, né? Foram milhares de bancos norte-americanos que vão quebrar, que vão falir. Bom, então, basicamente, as motivações da crise econômica de 1929 são essas que eu acabei de explicar. Uma superprodução, a especulação financeira, o fim desse momento de American Way of Life e o início da Grande Depressão. Foi uma mudança muito drástica, muito rápida, ali naquele dia de 24 de outubro. Bom, e aí nós temos, junto com isso, né, somado com tudo isso, os governos nazifascistas na Europa que começam a ganhar força. Nesse momento de crise econômica mundial, todos os países começam a quebrar, todos os países começam a se prejudicar, e aí que surge o discurso do líder fascista, o discurso de alguém que vai salvar a nação, que vai salvar a economia da pátria, né? O discurso salvacionista. E aí as pessoas apoiam, compram esse discurso, e aí a gente já sabe o que vem depois da história, né, galera? Nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial. Bom, por isso que está tudo interligado na história. Para você compreender um fato histórico, você precisa compreender toda a conjuntura que tem em torno dele, para que a sua análise política, social e econômica seja completa, não é? Bom, então,
Depois dessa crise, depois desse estrago, e aí a gente tem que pensar no Brasil, né? Brasil, vamos trazer isso pra gente. O Brasil exportava muito café para os Estados Unidos, bastante café. Se os Estados Unidos quebrou, ele está sem grana, ele vai parar de comprar o café do Brasil. O que acontece? Nós vamos ter também aqui no Brasil uma superprodução de café. Esse produto, para ele se manter o preço, para manter o preço desse café, nós vamos ter políticas anteriores a 1929, políticas como o Convênio de Taubaté, que é uma política de valorização do café, onde o governo ele bancava o custeio daquele café para que a elite cafeeira paulista do Brasil não fosse prejudicada. Assim, fazia empréstimo estrangeiro, aumentava o imposto da população para que esses latifundiários, cafeicultores paulistas se mantessem como elite brasileira, né? Que inteligente. Bom, acontece que, como todo mundo já sabe, né, Getúlio Vargas tinha várias tretas com essa política do café com leite, com essa política oligárquica paulista que estava instaurada no Brasil. E aí, em 1929 é a crise. Em 1930 nós vamos ter o golpe de 1930, onde a Aliança Liberal coloca Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Só que, mesmo com tantas críticas que Vargas tinha com relação aos paulistas cafeicultores, Getúlio Vargas vai continuar com essa política de valorização do café. Só que ele vai começar, ao invés de apenas estocar o café excedente, né, o café que está sobrando, ele vai começar a queimar as sacas de café. Que não faz muito sentido, né? Porque o Brasil produzia café pra caramba, inclusive produzia café que daria para o mundo todo. E aí, para manter de novo essa elite no poder, ele começa a fazer as queimas do café. Bom, galera, acontece que essa crise econômica vai afetar geral, né? Vai afetar a gente, vai afetar o mundo inteiro. E essa, por isso, é conhecida como a maior crise econômica. E uma coisa que eu quero pensar aqui com vocês é que como que os Estados Unidos superou essa crise? Como que os Estados Unidos saiu dessa crise? Em 1932, teve eleições presidenciais nos Estados Unidos, onde o presidente Franklin Roosevelt ele vai assumir a presidência norte-americana e, assumindo essa presidente, ele vai criar uma nova política econômica, um novo plano, que é chamado de New Deal. New Deal, um novo plano econômico dos Estados Unidos. E esse plano econômico, na verdade, ele é contrário às ideias do liberalismo. É um plano econômico baseado nos princípios do keynesianismo. E esse princípio do keynesianismo, que, né, o inglês que criou essa teoria, é a ideia contrária do liberalismo, porque, como eu já tinha falado, o liberalismo acredita no Estado mínimo, na não intervenção do Estado na economia. O keynesianismo defende a ideia da intervenção do Estado na economia, que o Estado é que tem que intervir para poder organizar e gerir a renda e a economia do país. É o contrário. E o que o presidente norte-americano então resolveu fazer? Bom, precisamos salvar nossa economia. Precisamos salvar a economia. Precisamos salvar a economia dos Estados Unidos e do mundo. E para que essa economia seja salva, eles usaram políticas keynesianistas. Eles usaram políticas bem parecidas com as políticas de esquerda, né não? Usaram as políticas de intervenção do Estado. E quais foram as principais ideias e propostas desse New Deal? Foi, né, desse novo acordo econômico. Construção de obras públicas, o Estado passa a financiar e a organizar diversas obras públicas como pontes, construções, para gerar emprego. Se o Estado está organizando obras públicas, ele vai ter que contratar mão de obra e isso gera emprego. Gerar emprego ajuda o país a sair da crise, não é? Bom, o controle da emissão de moeda nos bancos e a desvalorização do dólar. Eles vão desvalorizar o dólar porque eles vão começar a emitir moedas, né? Para tentar aumentar o empréstimo que os bancos podem fazer para as pessoas, para gerar mais rotatividade de dinheiro e tentar melhorar a renda de todo mundo. E vai ser criado também a Previdência Social.
Uma coisa muito importante é que esse New Deal, no meio da maior crise econômica da história, vai se passar a pensar em políticas trabalhistas, em leis trabalhistas, em direitos trabalhistas, coisas que não se pensavam nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existia políticas públicas nesse sentido, e até hoje não existem muitas, né? E aí vai ser criado, então, o sistema de previdência social, que é de aposentadoria, que no nosso país acabamos de perder, né? Bom, e vai ser criado também a diminuição da jornada de trabalho. Vai diminuir a jornada de trabalho para 8 horas diárias de trabalho. Se você diminui a hora de trabalho do trabalhador, você vai ter que contratar outro trabalhador. A empresa tem que contratar outro trabalhador. Então, isso também vai ajudar a aumentar o emprego, né? Dar emprego para as pessoas. Então, diminuir a hora de trabalho, criação da previdência social, construções públicas, né? Obras públicas e políticas de empréstimos, né? Para poder ajudar a população. Essas são algumas das medidas que o governo dos Estados Unidos vai fazer para tentar sair dessa crise econômica que era gritante. Veja bem, nos Estados Unidos, o maior país capitalista e liberal da história, o maior país capitalista e liberal da época, né, do mundo, vai usar de políticas intervencionistas do Estado para conseguir salvar a sua economia capitalista e para conseguir sair da maior crise econômica mundial. Isso é muito simbólico, isso é muito significativo para que a gente possa pensar em várias questões, né? E depois dessa crise econômica, depois do New Deal, os Estados Unidos conseguem se recuperar, né? E aí nós vamos ter depois a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se recuperam no início da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai ter de 1929 até 1939, 10 anos de crise econômica, até ele conseguir se superar através das políticas públicas e através desse novo acordo do New Deal e dos ideais keynesianismo. Intervenção do Estado, intervenção total do Estado para poder salvar o país da crise econômica. Depois dessa crise, pessoal, a outra crise mundial que nós tivemos, que chegou perto da crise de 29, mas somente chegou perto, nem muitos teóricos nem conseguem comparar uma com a outra, foi a crise que nós tivemos recentemente em 2008, né? Início do século XX, no início do século XXI. Em 2008 nós tivemos uma grande crise econômica e essa crise econômica é a única que se assemelha com o que aconteceu em 29, mas ainda é muito diferente, ok? E para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de deixar um questionamento aqui com vocês. Estava me esquecendo. Outra política pública ou leis trabalhistas, direito trabalhista que vai ser criado é o salário mínimo. Veja bem, o salário mínimo para poder a população conseguir ter uma grana para conseguir sair dessa crise. Vocês estão percebendo que hoje se fala muito de crise econômica? Só que para superar as crises econômicas atuais, o governo brasileiro ele está andando para trás. Ele está tirando a previdência do povo e ele está tirando as leis trabalhistas do povo. É exatamente o contrário do que nos Estados Unidos foi feito durante essa crise de 29. Lá, o Estado passou a intervir e o Estado passou a criar a previdência e criar as leis trabalhistas. Isso tudo nos faz pensar, né? Será que a gente vai conseguir sair dessa crise econômica com esse tipo de políticas públicas, com esse tipo de políticas que valoriza a privatização e tira os direitos trabalhistas e prejudica e explora ainda mais a mão de obra do trabalhador, a força de trabalho, né, do trabalhador? Então, fica aí esse questionamento. E, para a gente finalizar, a gente tem que pensar que nós estamos vivendo no meio da pandemia, no meio do isolamento social. E essa pandemia, obviamente, que já está gerando muitas crises econômicas para o Brasil e para o mundo. E isso tende a piorar, né? A gente sabe disso. E aí muitas pessoas ficam nesse embate. Nós temos que trabalhar para a economia não parar, temos que salvar a economia, mas se ficar em casa no isolamento social, a economia vai parar e vamos entrar numa crise muito maior, onde todo mundo vai se prejudicar. E aí eu sempre vou perguntar isso. Para o capitalismo, o que é mais importante? Salvar a economia
ou salvar a vida das pessoas? Isso a gente tem que pensar. O que é mais importante? Se você não sabe essa resposta, eu deixo uma questão para vocês. Em 1929, para os Estados Unidos conseguir se recuperar da maior crise econômica da história, para os Estados Unidos conseguir salvar a economia, eles criaram a política pública do New Deal. Eles criaram políticas públicas de intervenção do Estado para melhorar a vida das pessoas. Somente assim, com investimento em políticas públicas, é que eles conseguiram salvar a economia. E por que agora, no meio da pandemia, nada é feito para salvar pessoas e salvar a vida das pessoas? Nesse sentido, a gente consegue perceber que existe uma supervalorização do capital, uma supervalorização do dinheiro, do capitalismo, do poder econômico e da economia, em detrimento da pouca valorização que o ser humano, que o trabalhador possui. Se eles fizeram de tudo na história para salvar a economia mundial, a sair da maior crise da história, por que eles não podem fazer nada para poder... Por que eles não podem fazer políticas parecidas para salvar a vida das pessoas? E para tentar salvar a vida das pessoas e, junto com isso, mais para frente, pensar na questão econômica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, todo fato histórico, todo conteúdo de história, a gente tem que pensar de forma crítica, de forma embasada. Eu posso até deixar vários... se vocês entrarem em contato comigo, eu posso deixar várias indicações de leitura para aprofundarem nesse tema, porque é bem complexo, mas é importante a gente sempre ter esse pensamento crítico, essa consciência histórica, essa consciência política e trazer isso sempre para a nossa realidade. Essa consciência de classe é fundamental. E trazer toda essa discussão histórica para a nossa realidade é você conseguir olhar para o contexto e para a conjuntura que estamos vivendo e conseguir explicar através de um fato que ocorreu lá em 1929, ou seja lá o tempo que for. E é isso, galera. História é fundamental para a organização da consciência da sociedade. Valeu! Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono